Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca, uma noite abençoada. Meu amigo e minha amiga que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, humildemente eu te faço esse convite. Se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo iremos falar aí sobre a situação do futebol profissional do Vasco da Gama, sobre chegadas oficializadas aí e saídas de alguns atletas aí. Meus amigos, vamos lá. Primeiramente, está sendo duro para todos nós vascaínos suportar essa dor. Meus amigos, a gente está tentando se restabelecer após mais uma derrota do Vasco da Gama. O Vasco ocupando aí a 11ª colocação no campeonato estadual. Creio que seja o pior momento do clube de regatas Vasco da Gama na sua história após o 4º rebaixamento. E meus amigos, eu espero que as coisas venham efetivamente melhorar no Vasco da Gama. A gente espera que na próxima semana algo seja feito com relação a pagamentos de salários. Isso está influenciando e muito o ambiente dentro do Vasco, sobretudo na atuação de alguns jogadores no elenco do Vasco. Segunda-feira, os atletas do Vasco da Gama vão se reapresentar e é momento aí de dedicação total. O Vasco não pode passar por esse sufoco aí, conforme está passando, sendo chacota aí para muitos e para todos. E o torcedor do Vasco aí anda de cabeça quente. Hoje, a diretoria do Vasco resolveu dar uma satisfação para o torcedor vascaíno. Uma satisfação que eu contesto muito, mas enfim, eu peço a opinião de vocês, principalmente no que tangencia a situação de reforços. Mas foi anunciado aí, primeiramente, algumas saídas. 7 jogadores já se despediram do Vasco da Gama neste momento. E são eles: Marcelo Alves, Henrique, Léo Gil, Gustavo Torres, Iago Pikachu e agora Castan e Wesley. Dificilmente esses atletas vão ficar no Vasco da Gama, principalmente Castan e Wesley. Deve sentar com a diretoria na segunda-feira para que tenham seus contratos respectivamente rescindidos. O Vasco que busca aí um respiro financeiro nesse momento, essa diretoria golpista que efetivamente não tem plano nenhum e que também já anunciou para a próxima semana aí demissão em massa de funcionários do Clube de Regatas Vasco da Gama. Demissões que podem chegar aí na esfera aí de 50% do quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje o Vasco confirmou a contratação de 2 atletas aí. Agora é oficial. O Vasco contratou o zagueiro Hernando, que teve passagem pelo Goiás e pelo Internacional. Jogador de 32 anos,
O último clube o qual o Hernando atuou foi efetivamente o Bahia. O Bahia não quis continuar com este atleta e eis que desde o dia 1º de março, Hernando estava sem clube e o Vasco foi lá e contratou o Hernando. Hernando que jogou no Inter, é um jogador muito conhecido no sul do país, mas que efetivamente não me agrada. Eu quero saber a opinião do torcedor vascaíno nesse momento. Acho que era melhor ter ficado com Marcelo Alves, um zagueiro aí que ainda estava na casa dos 20 e tantos anos, mais jovem, que poderia dar retorno para o clube. No entanto, Cabo optou aí por um atleta de 32 anos. Perfeito? O Vasco anunciou também um jogador, um meia, chamado Marquinho Gabriel. Marquinho Gabriel, jogador de 30 anos, bastante conhecido aí, rodado. É aquele jogador aí que é agenciado pela turma aí que agencia o Wesley e parou no Vasco da Gama. A última equipe do Marquinho Gabriel foi a equipe do Cruzeiro. Ele jogou ano passado pelo Cruzeiro, jogou a Série B e o Cruzeiro não quis renovar o contrato do Marquinho Gabriel. Marquinho Gabriel tem tido atuações apáticas desde que foi contratado pelo Corinthians, certo? Ele apareceu muito bem no Santos, mas depois que foi pelo Corinthians, andou aí pelo mundo árabe, foi parar no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, e esse atleta não se achou. O Marquinho Gabriel está sem clube desde o dia 20 de novembro de 2020. E o Vasco foi lá, contratou o Marquinho Gabriel, certo? Vai resolver o problema do Vasco? Não sei, creio que não. Mas foram os dois jogadores que o Vasco da Gama contratou para a sequência aí das 3 competições que teremos. Jogadores que assinam aí contrato de 1 ano aí. O Vasco que tem o campeonato estadual, dificuldade aí na 11ª colocação. O Vasco no dia 18 enfrenta a Caldense e o Vasco tem aí o campeonato da Série B. Esses são os reforços para o Vasco da Gama. E peço a sua opinião. O que você, torcedor do Vasco da Gama, acha? É certo contratar esses jogadores com funcionários, com salários atrasados? Enfim, eu quero saber a sua opinião. Meus amigos, torço para que esses atletas aí deem conta do recado, afinal de contas, torço para o Vasco, mas fico muito preocupado. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, fora golpistas, e a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!